Boa noite, irmãos. Obrigada às palavras da nossa irmã Maria do Carmo. Peço a Deus que eu não me equivoque nas minhas palavras, porque nós sabemos a responsabilidade que temos diante do aprendizado, da evolução, não só minha em particular, mas de todos que compartilham a caminhada comigo. A palestra de hoje tem como tema a prece. E aí, quando e quantas vezes não falamos sobre a prece em nossa casa? Mas Kardec traz esse conhecimento no capítulo 27, quando ele diz assim: pedi e obtereis. Pedi e obtereis. E como fazer isso? Como pedir para obter uma graça, um livramento, um amparo? Nos comunicando com o alto, nos comunicando com aquele que nos criou e que rege todo o universo. Como fazer isso? A prece, a oração. E a oração, a prece não é um ritual, Nós, como seres ainda pouco evoluídos, digamos assim, ainda tratamos a prece como um ritual. Mas enquanto eu esperava o momento no início dos nossos estudos, das nossas reflexões, eu estava ali e quantas preces foram feitas através da música? Você vai cantando, você vai se conectando com Deus, você vai fazendo aquela oxigenação da alma, do espírito. Porque a prece é isso, é um refrigério, não é isso? Vai refrigerando, vai clareando, vai limpando aquelas energias pesarosas, nos ajudando a perceber as ajudas, a receber um conforto, um conselho. Olha quantas benécias traz a prece. Mas Kardec, nesse capítulo, ele divide em qualidades da prece, e aí ele vai ver como uma prece, como deve ser, para ela ter uma boa qualidade, uma boa comunicação, já que eu falei aqui que a prece é uma ligação com o nosso Criador. Ele fala da eficácia da prece também. E aí eu vou começar com as qualidades da prece, que ele dividiu em 4. Nós não vamos ler na íntegra, tá? Eu vou ler trecho e nós vamos refletir sobre. Ele diz assim, quando orardes, não vos assemelhes aos hipócritas, que afetadamente, oram de pé nas sinagogas e nos cultos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, mas fazem como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Essas duas qualificações aqui que Kardec cita, está em Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. E aí vamos refletir. Ele fala aqui que nós não precisamos expor as nossas súplicas, expor as nossas preces. Porque Deus conhece a dificuldade de cada um de nós, conhece os nossos corações.
Então, qual a intenção de irmos em público e fazer súplicas ao nosso Pai? Por isso que ele diz que esses já ganharam, já receberam o que buscaram. Que é o quê? A atenção alheia. Que quem nos assiste, quem nos ouve, nem sempre conhece o nosso coração. Não conhecem as nossas necessidades, nem as nossas verdadeiras sombras. Então, para que eu vou ao público para fazer essas súplicas? Então, a prece é algo íntimo, é o diálogo íntimo nosso, é a oportunidade que Deus nos oferece de nos ouvir quando nós precisamos e quando nós o aceitamos e o amamos. Então ele está ali. É aquele pai amoroso que o filho está lá duvidoso, angustiado, agitado, e precisa que o pai sente: olha, pai, o senhor precisa me ouvir. Naquele momento ele está ali, ó. Nós queremos, nós buscamos, não é isso? Nós pedimos e ele está ali, sentou ao nosso lado para nos ouvir. Então, para que o público? Não é isso? E ele falou aqui da multiplicidade das palavras. Porque uma prece de boa qualidade, ela não precisa ser muito extensa. Uma prece precisa ser sentida. Ela precisa vir do nosso íntimo. Porque é ali que nós vamos nos desprender dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, das nossas más condutas. Naquele momento, nós somos seres simples perante o nosso Criador. E aí, estamos mais receptíveis para o conselho que será dado, para as orientações que nos serão oferecidas. Então tem que vir realmente desprendido de qualquer mecanicismo, de qualquer ritual. Tem que vir realmente com muita vontade e de muita tranquilidade. Aí ele ainda fala assim, para uma prece de qualidade: quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoe-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe a vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que estás nos céus, também não vos perdoará os pecados. Também passagem de Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26. Isso aqui é importante, né? Que às vezes você está ali suplicando a Deus tanta misericórdia, tanto socorro, tanto perdão, mas não consegue perdoar o irmão de caminhada. Isso vale para todos nós, né? Mas a gente está vendo aqui que não adianta pedir ao Pai algo que eu não estou disposta a realizar. Como é que Ele pode me ajudar? Porque muito das nossas mágoas, muito do nosso rancor, do nosso orgulho, da nossa vaidade, nos atrapalha a perceber os bons conselhos. Então eu vou pedir ajuda a Deus, que é todo amor e caridade, se eu conservo em mim sentimentos que turbam o meu coração e a minha percepção. Isso aqui vai além de eu ser merecedor ou não. É um bloqueio, é um véu, uma fumaça que turba qualquer informação, qualquer conselho, qualquer orientação que Deus tenha nos dado.
Eu não estou de coração limpo, eu não estou bem. Porque quando a gente sente algum sentimento distorcido, nós não ficamos bem. Ficamos agitados, ou ficamos tristes, ou ficamos raivosos. Não é isso? Então, quando ele nos orienta, nos dá esse conselho, ele está colocando uma condição que nós temos que cultivar para receber o que está pedindo, para entender as orientações que nos serão dadas. Uma palavrinha tão pequena e tão profunda. No terceiro item, os irmãos dizem a Kardec: também disse esta parábola, também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos, como sendo justos, e desprezam os outros. E aí vamos ver o trecho. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. Você vai pedir ajuda a Deus e está criticando? Está fazendo comparação? Está abordando ou mostrando a Deus que um outro filho dele tem vários defeitos ou tem algumas dificuldades? Como assim? Se somos todos filhos do mesmo Pai, somos irmãos universais, né? O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Passagem de Marcos, capítulo 18, versículo 9 a 14. Então, cuidado com as nossas preces na hora de pedir, colocar muitas palavras. Isso é até um cuidado que nós temos que ter, de deixar-se levar, e no momento de prece, por situações adversas do dia a dia, por pensamentos equivocados, começar a trazer naquela prece informações que não pertencem à nossa intimidade, que não está dentro das nossas condições, das nossas responsabilidades. Porque o erro do outro é do outro, não é nosso. Então nós temos que verificar o nosso íntimo. Alguns amigos de outras religiões usam muito a questão do vaso, né? Que nós somos o vaso de Deus. Uma aluna minha até falou isso uma vez para mim, que nós somos o vaso de Deus, que nós temos que conservar esse vaso limpo, e não é o vaso sanitário que ela quer dizer, mas o vaso de planta, aquele onde Deus está plantando a sua lei, a sua semente, e devemos deixar ele sempre arejado, tratado, fertilizado, para que brote uma boa semente. Foi isso a explicação dela. Ela deve ter ouvido isso de algum líder religioso.
que faz um pouco de sentido do que nós estamos falando. Se eu cuido do meu coração, eu vou conseguir me conectar melhor ao meu Criador. Não é isso? Eu vou conseguir ajudar aos amigos de luz a me ajudarem. Porque a gente está sempre falando que a doutrina nos ensina sobre as nossas afinidades. Então eu quero orar, mas eu estou orando de que forma? Quais são as minhas intenções? Quais são as minhas necessidades? Elas estão de acordo com as leis de Deus? A Meire deu a mensagem foi cultivar tesouros do céu. Ou seja, tesouros que não pertencem a esse planeta, que não poderemos levar para a nossa pátria de destino, de origem, que é a pátria espiritual. Então nós temos que limpar os nossos corações para ter uma prece de qualidade. E se eu tenho uma prece de qualidade, a música antes falava que se o céu, a música usou a palavra céu. Se o céu não me respondeu, é que ele está contando com a sua paciência, com a sua fé. Porque talvez não tenha sido o momento ainda. Nós já aprendemos que precisamos passar por um processo. Então a prece não é para solucionar problemas, embora possa solucionar. Mas ela vai, muitas das vezes, nos ajudar, nos manter de pé para passar por aquele aprendizado, por aquela aprovação. Então, mantenhamos, como diz, a própria doutrina nos ensina, que se observa, um bom espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más tendências. Então é esse esforço que nós estamos trabalhando aqui. Quando saímos de nossos lares para vir a esta casa e ouvir sobre os ensinamentos que foram trazidos, que os nossos irmãos nos trazem todo dia, e que não são ensinamentos antigos, porque quando nós nos vemos numa situação muito difícil, todo mundo lembra logo de Deus. Pelo amor de Deus, Deus me socorre, Deus me proteja, Deus me ampare. Ampare meu irmão, ampare meus pais, ampare meus amigos. A gente lembra porque a gente sabe que a força vem de Deus. Aí ele vai falar da eficácia. E aí, Kardec traz nesse capítulo a eficácia da prece. E diz assim: seja o que for que pecais, seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido nos será o que pedirdes. Está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Eu sou muito racional. Então tem hora que eu faço a prece e fica assim: Senhor, amplia a minha fé. Porque, como ser imperfeito, a gente quer pedir e a porta da esperança se abre. Vamos lá, pedir, a porta da esperança tem que abrir, não é assim? Falta o quê? Fé. Fé e paciência para observar, para sentir Deus agir. Porque se eu estou pedindo, eu sei que Ele está me ouvindo, então para que eu vou ficar naquela persistência, repetindo? Então eu não estou certa de que serei atendida. Não é assim? Se fica em cima o tempo todo repetindo aquela meta, repetindo a mesma,
Embora eu também já tenha ouvido assim, olha, quando você for pedir, você tem que determinar a Deus que eu não quero aquilo na minha vida. Você não quer, então você tem que dizer, Senhor, eu determino que eu não quero isso na minha vida. Como assim? Quem sou eu para determinar algo? Sabemos que quando encarnamos, temos, pela graça de Deus, o véu do esquecimento. Sabemos que passamos por algumas provas e hoje, graças a essa doutrina que nos esclarece, nos informa, que muito dos nossos sentimentos, das nossas contrariedades, já demonstra uma inferioridade daquilo que eu tenha provocado a alguém, ou a mim mesma, em momentos passados. Então, como é que eu vou, um ser tão devedor ainda, mediante o planeta que eu vivo, um planeta de provas e expiações, de muita injustiça, muita calamidade moral, e eu estando aqui, qual o valor moral que eu tenho para exigir algo? Se ele já me dá todas as condições para eu, pelo menos, me melhorar? Então eu tenho que ter fé, eu não posso ficar exigindo, eu não devo ser repetitiva, porque, como disse lá no início, ele já conhece as minhas dificuldades. Ele sabe, quando eu vou pedir, ele já sabe. Ela vai me pedir isso porque ela está com dificuldade ali, ela tem essa dificuldade, então ela vai me pedir. Acreditar, melhorar, caminhar, e ele vai fazendo a parte dele. Aí ele diz assim: sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abrogadas ao capricho de cada um, mas daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Se assim fosse, nada mais seria o homem do que instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Como eu falei, eu vou fazer a minha parte. Pode só ser que naquele primeiro momento eu nem tivesse tanto mérito assim para obter a graça, mas eu pedi e fiz a minha parte. Não fiquei passiva, como diz, porque não somos. O nosso livre-arbítrio, que também foi falado na mensagem, o Ábio Carmo falou de livre-arbítrio, ele nos traz uma obrigação. Essa questão de que eu tenho livre-arbítrio, eu posso ser o que eu quiser, eu posso agir como eu quiser? Não. Nós temos o livre-arbítrio para fazer uso das nossas faculdades mentais, ou seja, da nossa inteligência, porque nós somos seres inteligentes dentro de um corpo de carne, né? Um corpo orgânico. Mas se eu sou inteligente, como é que eu estou fazendo uso dessa inteligência? Como é que eu estou reconhecendo a assinatura de Deus? Que ainda tem isso, nós temos a assinatura de Deus, das leis divinas dentro de nós, porque quando cometemos uma falha, o nosso consciente já nos cobra. Lembra da luzinha que acende? Cometeu um erro, pequei. Isso aí, ela acende e fica ali, ó, te mostrando. E dependendo da falha, ela fica ali mesmo piscando, que você quer esquecer e não consegue. Poxa, está me incomodando, eu não deveria ter falado aquilo, eu não deveria ter feito aquilo, eu não deveria ter agido assim. Dependendo da falha, ela vai ficar ali, ó, piscando no nosso consciente. Por quê? Porque eu já tenho as leis de Deus gravadas em mim.
Então eu tenho o livre-arbítrio para fazer uso da minha inteligência e verificar o que será bom para o meu progresso. Então, não basta orar, temos que nos melhorar para que a nossa prece seja mais eficaz. Mas também temos que acreditar, perseverar. Certo, meninos? Aí tem uma parte aqui que Kardec traz. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter e fora injusto acusar a providência se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é bom para o nosso bem. E aí entra uma outra questão. Eu tenho que ter fé, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que aguardar, acreditar. Tá, mas aquilo não é bom para mim. E há quem diga assim, poxa, mas eu esperei, eu fiz tudo direitinho, olha, eu orei, fiz o meu dever de casa certinho, até perdoei fulano, que fulano não é muito bonzinho, mas eu até levei a falha dele, e não consegui o que eu pedi. Mas será que o que eu estou pedindo vai me levar por estradas tranquilas, por caminhos iluminados, para um progresso moral e intelectual, um progresso espiritual? Porque, como nós falamos e a mensagem nos trouxe, os tesouros não são daqui, são do reino de Deus. E o que eu estou pedindo vai me favorecer lá na frente? Vai me trazer bons frutos? Então ainda tem isso, que a gente pede e muitas das vezes pedimos o que não é bom para a gente. O que Deus lhe concederá sempre, se Ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que se ajudam a si mesmo, de conformidade com esta máxima: ajudai-te, que o céu te ajudará. Olha, vamos nos ajudar, porque Ele nem sempre vai nos fornecer aquilo que pedimos, mas Ele vai nos dar coragem para encarar uma situação complicada. Ele nos fornecerá paciência para passar por aquela prova chata, cansativa, desgastante, algumas vezes constrangedora que temos que passar. Ele vai nos dar resignação para aceitar aquilo que o meu eu, por si próprio, não aceitaria. Que o meu eu gostaria que fosse de outra forma, mas Ele vai me dar resignação de aceitar aquilo. Isso não significa que eu estarei com tudo certinho, tudo mil maravilhas, o jardim do Éden. Não. Eu estarei caminhando, me construindo e reconstruindo, que esse é o processo. É se construir e se reconstruir. Você cria, se constrói, cria um ser um pouquinho mais instruído, elevado moralmente, e daqui a pouco você vê que não é o suficiente, que você tem que mudar suas práticas, se reconstruir para continuar e avançar um pouquinho. Porque se você também ficar naquele modelo já todo fechadinho, ele não te leva
a lugar nenhum. Você não evolui. Então, é um processo de construção e reconstrução. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto, a sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo que lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos seus caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigada, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia que tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Que palavra resume esse trecho, esse segundo irmão aqui? Se fosse uma questão de adivinhação de palavras, nós chamaríamos de quê? De ingrato, né? Que não percebe a ajuda que lhe foi dada, que viu como mérito dele, porque não tem a fé na ajuda de Deus, porque acredita no acaso ou nas suas próprias energias. E quando nós aqui já sabemos que somos inspirados 24 horas, ou melhor, sempre, né? Que somos sempre inspirados. Então Deus está mandando as mensagens. E aqui diz que essa ajuda nem sempre será materializada diretamente, chegará diretamente, mas vem por boas ideias, por boas sugestões, que nos levará ao conforto, à tranquilidade. Pessoal, temos que praticar a prece, como eu falei, em todos os momentos. Divaldo fala que a prece tem que ser permanente. E a prece não é só pedir, que a gente está falando aqui de só pedir, mas a prece principalmente é agradecer e reconhecer as benesses do nosso Pai. Hoje a nossa irmã citou a visita que fizemos às famílias. Nós temos que olhar sempre ao nosso redor, para que possamos manter os nossos corações limpos. E aí ver o quanto temos a agradecer a Deus. Que é o conforto de uma cama limpa, de um ambiente arejado em nossos lares, de um alimento que ainda escolhemos se queremos ou não ingerir, de uma roupa limpa e cheirosa, um chuveiro, gente, um chuveiro. Essa semana uma colega comentou que não tinha água e todos nós passamos por isso, porque Belfort Roxo, Caxias, Nova Iguaçu estava com o abastecimento de água comprometido e ela estava reclamando de tomar banho de caneca. Aí, na sexta-feira, ela chegou radiante ao trabalho, dizendo assim: gente, eu tomei um banho de chuveiro, que delícia, eu agradeci tanto aquele chuveiro. E aí a gente vê, mas a gente só tem a visão das benesses que recebemos quando
testemunhamos as provas e expiações dos nossos irmãos. Por isso que a doutrina diz que devemos compartilhar, e a caridade é a salvação. E a nossa salvação é de quem faz, né? Enganado estamos se achamos que a caridade é um benefício ao próximo. Nós estamos ajudando, mas o maior beneficiado é aquele que pratica e não o que recebe. Porque ao praticarmos, nós aprendemos muito. Nossa percepção, nosso olhar, nossa audição amplia muito. E a partir daí, quando eu vou falar com Deus, quando eu entro ao meu quarto para ter essa comunicação com o nosso Criador, que é Deus, a minha comunicação vai ser mais profunda, vai ser mais honesta, vai ser mais humilde, porque ali eu vou estar totalmente desprovida do orgulho, da vaidade, dos ressentimentos, porque eu vou reconhecer o que Ele já me ofereceu. Então, o que eu pedir vai estar de acordo com as leis de Deus. Uma outra informação que eu gostaria de compartilhar com vocês é que somos estudantes da doutrina espírita. Viemos a esta casa, pelo menos eu venho 3 vezes por semana no mínimo, quartas, quintas e sábados. Mas nós viemos aqui aprender, não é isso? É o que nós estamos falando aqui, aprender, nos conhecer, não é isso? Não só aprender o que os irmãos nos trouxeram, as informações, as orientações do plano espiritual, mas também nos conhecer. E aí, nós temos que levar o que aprendemos aqui para os nossos lares. A prece, ela é muito fortificada dentro de qualquer núcleo religioso. E a gente já sabe por quê. Porque as energias são concentradas. Aqui não sou eu sozinha pedindo, orando, vibrando pela melhora minha, dos meus familiares ou do planeta. Estamos unindo forças, energias. Então ela é mais intensa, mas ela não perde força em nossos lares. Então nós temos que cultivar o hábito da prece nos lares. A doutrina ensina o Evangelho no lar. Então nós devemos, com esse conhecimento, praticar o Evangelho no lar. Levar luz aos nossos lares. Uma vez eu ouvi aqui na mesa, e isso me deixou vaidosa, que não deveria, mas eu peço perdão a Deus por isso. Quando o irmão disse que a minha casa tinha uma certa luminosidade, o Carlos deve lembrar desse momento, e a minha vaidade não foi de orgulho, de soberba, mas sabe quando você fica assim, nossa, Deus falou comigo? E aí eu já vinha com a prática e me trouxe uma responsabilidade maior, porque me mostrou que todo ensinamento que a gente aprende aqui nesta casa, a gente deve primeiro nos analisar. Temos que ver qual é a nossa postura, quais são os nossos pensamentos, que já é uma luta constante. Mas levar esse ensinamento para os nossos lares para ajudar também os nossos irmãos de caminhada que estão lá. Olha, ele disse que se eu fizer a minha parte, né, te ajuda-te e o céu te ajudará. Então, que possamos praticar, acender
aquela luz divina em nossos lares, cultivando a prece, sempre iluminando a caminhada de todas as nossas voltas, que também ajudará os nossos vizinhos. E a gente pensa que é só para os nossos familiares? Não, você acende a própria, os livros do André Luiz falam isso. Nós acendemos uma luz que vai irradiar no nosso bairro, entre os nossos vizinhos. Então, que possamos cultivar a prece nos nossos lares. E para encerrar, eu não gravo, gente. Minha memória não anda muito, eu nunca fui tão. Mas o Divaldo tem uma prece ditada pelo Espírito Amélia Rodrigues, que os mais antigos da doutrina conhecem, porque em toda a palestra dele ele termina, né? E eu acho linda, então eu trouxe para ler. A prece começa assim: obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado, muito obrigado, pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que contemplam o céu cor de anil e se detêm na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder. Por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois dessa vida, numa outra vida eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não se esquece nunca mais. Diante de minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz. Mas também pela voz que canta, que ensina, que consola. Obrigado pela voz que com emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mundos eu te quero rogar. Pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham. Mãos de caridade, de solidariedade. Mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mas que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio, sem receio. E meus pés que me levaram a caminhar sem reclamar, porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados,
e eu posso bailar. Porque eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois dessa expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não me importa se este lar é uma mansão, um ninho, uma casa no caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira. De alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigada porque eu nasci, e pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós. Muito obrigada, Senhor. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz, irmãos.